Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Se você nunca ouviu falar em projetos do governo como Brasil Carinhoso e Bolsa Atleta, eu te convido a ficar aqui nesse canal e acompanhar até o final para você ficar por dentro de tudo e saber se você tem direito a participar de um desses programas logo depois da vinheta. Então é isso, pessoal. Depois de um tempinho fora, repaginando o canal, mudando a capa, vai lá ver a capa, deixa depois aqui o seu feedback daquilo que você achou. Eu tô buscando me aprimorar, né? Pra você que é novo aqui no canal, eu sou a Mel Nascimento, esse é o canal Coisas que Não Te Contam. Tô aqui para poder falar da Palavra de Deus e das situações do cotidiano. A gente vai unir tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina para que a gente consiga vencer todas as barreiras com a Palavra de Deus. Vencer o nosso dia a dia, alcançar os nossos sonhos junto com aquilo que é a vontade do Senhor. Então hoje eu tô aqui para contar para você sobre esses dois programas do governo. O primeiro é o Bolsa Atleta e o segundo é o Brasil Carinhoso. O nosso governo, ele tem alguns programas e alguns mais populares que os outros. Porém, nem tudo é divulgado, porque tudo que envolve uma verba repassada para a população, eles quase não falam, porque envolve dinheiro. Então você pode ver que o último benefício, o último programa que o governo lançou foi o auxílio emergencial, né, que foi por conta da pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas empresas precisaram fechar, não tinha como manter as empresas abertas em meio à pandemia, tivemos lockdown, então o governo lançou esse programa. Mas existem vários outros programas como Bolsa Família, deixa eu ver alguns aqui, ó, FGTS emergencial, tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada, carteira do idoso, benefício emergencial, que é o que eu falei para vocês, e muitos outros. Programa de acesso ao ensino técnico e emprego, o Pronatec, que quase ninguém nunca mais ouviu falar, mas ainda existe. E hoje eu tirei esses dois para poder falar para vocês, o Bolsa Atleta e o Brasil Carinhoso. Começando pelo Brasil Carinhoso, o Brasil Carinhoso é para aquelas mulheres que têm filhos de 0 a 4 anos. O que acontece? O governo vai repassar para essas mulheres uma verba, uma ajuda de custo para essas mulheres que têm seus filhos em creches do governo, e também elas só podem receber esse benefício se forem também beneficiárias do Bolsa Família, entenderam? Então, o que acontece? O governo vai repassar uma verba destinada à educação, segurança e alimentação dessa criança, sendo comprovada que você é de baixa renda, que você faz parte do programa Bolsa Família e tudo mais. Então, se você tem filhos de 0 a 4 anos, você tem direito. Se você também for beneficiária do Bolsa Família, você pode entrar lá no site do governo federal, você pode botar lá no programa Brasil Carinhoso, se informar por completo, colocar lá todos os seus dados, os dados dos seus filhos, quantos filhos você tiver, né, ou do seu filho, e aí você pode estar conseguindo esse programa, esse cadastro nesse programa. Eu vou ler para vocês rapidinho o que é, ó. O programa Brasil Carinhoso consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o acesso à permanência da criança na educação infantil. Ou seja, tudo aquilo que o seu filho precisa para ser alfabetizado na infância dele, o governo vai te ajudar, vai te dar uma ajuda de custo para isso. Então, se você tem filhos de 0 a 4 anos matriculados em uma das creches do governo ou que sejam vinculadas ao governo, você tem direito sim ao Brasil Carinhoso, a verba que vem desse programa social. E você precisa só entrar lá no site, comprovar lá que você é beneficiária do Bolsa Família, que tem filhos de 0 a 4 anos, que eles estão matriculados em creches do governo ou em creches conveniadas ao governo, e aí vai ser repassado uma verba para você com base nisso, ok? E agora eu também quero falar com vocês sobre o segundo programa, que é o Bolsa Atleta.
O Bolsa Atleta, ele surgiu em 2005 com a intenção de patrocinar os atletas que não têm patrocínio e nem dinheiro para poder bancar um patrocínio. Então vamos lá. É uma ação da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania que tem como objetivo garantir condições mínimas de preparação esportiva aos atletas brasileiros. Trata-se de um apoio direto ao atleta sem intermediários. Para ser contemplado, o atleta precisa atender aos critérios estabelecidos na legislação vigente e aos requisitos elencados nos editais publicados anualmente. São publicados editais para poder explicar para o atleta os pré-requisitos, o que é necessário, as documentações, como que funciona, a verba que é repassada, entendeu? Então, vamos lá. São elegíveis prioritariamente atletas de alto rendimento, praticantes de esportes que compõem programas dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Em seguida, o benefício se destina também aos atletas de modalidades chamadas não olímpicas. Por exemplo, se o seu filho ele faz parte de escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei, ele não tem um patrocinador, você pode pegar e cadastrar o seu filho lá no Bolsa Atleta e ver se ele preenche os pré-requisitos, entendeu? Se tá tudo dentro ali das regras certinhas e ele pode arrumar um patrocinador que é o governo. O governo vai patrocinar o seu filho ou você mesmo que está aí me assistindo e você vai ter ajuda de custo para poder fazer viagens, participar lá dos seus treinos, dos campeonatos, entendeu? Tudo com a ajuda do governo. Os atletas interessados em concorrer à bolsa devem verificar se atendem os pré-requisitos determinados em lei para a sua categoria de Bolsa Atleta. E o primeiro passo para você se inscrever. A inscrição é totalmente online e os envios dos documentos também. E você tem que enviar a documentação, a categoria que você se encontra lá no seu esporte, tudo que você já participou, se tem medalha, todos os campeonatos. Você tem que enviar completo, tua história completa no esporte que você participa. Entendeu? Deixa eu ver. Prestação, canais de prestação. Se tiver site, você envia também do local que você treina, das competições, de todas essas coisas. Você também tem que enviar. O tempo de duração da etapa, enviar um termo de adesão, o tempo de duração da etapa, e depois que você consegue essa ajuda de custo do benefício para te patrocinar, você tem que mandar para eles o comprovante das suas competições, dos seus treinos, de todas essas coisas, entendeu? Para que o governo entenda que você está realmente usufruindo daquele benefício que ele está repassando para você da maneira correta, né? Você não está simplesmente pegando aquele dinheiro e usando para si, saindo, comprando roupa. Você está usando, na verdade, para bancar, custear os seus treinos e tudo mais, entendeu? Então você tem esses dois benefícios do governo que são extremamente importantes, né? Eu não sou nada atleta, eu jogava futebol quando eu era criança, já cheguei a fazer teste em escolinha de futebol junto com a minha irmã, mas era sucesso, o meu caminho era outro, o que Deus tinha pra mim era outra coisa, e eu não podia, né, seguir em frente com aquilo. Eu era entusiasmada, queria jogar futebol, sendo que quando eu cheguei lá pra poder fazer o teste de futebol, olha, eu fiquei de braços cruzados, eu enfiava a mão assim no colete, ficava parada, aí eu via meu time indo sozinho lá, tentar fazer as coisas todas, e eu parada lá conversando com o goleiro do meu time. Foi a vergonha da vergonha. Saí de casa para fazer meu pai e minha mãe passar vergonha. Mas você que tem o seu sonho de ser atleta, que está aí na luta, você que tem o seu filho na escolinha de futebol, na natação, em todas essas coisas, você pode entrar no site e verificar se o seu filho tem todos os pré-requisitos para estar recebendo esse patrocínio do governo. E você que é mãe de crianças de 0 a 4 anos, você também pode entrar lá no site do governo e colocar no Brasil Carinhoso e ver se você também preenche todos os pré-requisitos para poder estar conseguindo essa verba do governo para te ajudar lá
na creche do seu filho, com a alimentação dele, com o material escolar e tudo mais. A gente sabe que o material escolar anda bem caro, a gente também sabe que o benefício do dinheiro que vem, que é repassado no Bolsa Família, não é lá essas coisas, graças a Deus, porque tem. Poderia ser melhor? Poderia. Porém, infelizmente, né, o governo... Vamos orar pelo governo. Enfim, então, que você possa entrar lá, saber se você preenche os pré-requisitos para esses dois programas, né, tanto o Bolsa Atleta quanto o Brasil Carinhoso, e que você seja feliz na sua vida, na sua caminhada. E eu queria deixar aqui para vocês uma passagem, um versículo que está lá em Salmos 46:1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas atribulações. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio quando você não tiver para onde correr, se esconda no Senhor. Ele é a nossa fortaleza quando você tiver com medo, se esconda no Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você que está aí do outro lado esteja passando por momentos difíceis na sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldades. Talvez você esteja desempregado. Talvez não tenha como mais arcar com sua faculdade, com seus sonhos, com seus cursos. Não tem como mais manter a sua casa, como manter os estudos dos seus filhos, como fazer as suas coisas de costume, né, as coisas básicas de um ser humano. Mas eu queria te dizer que em Deus você pode todas as coisas. Não perde a fé, segue em frente, firme, que Deus é contigo. Eu te digo nessa tarde, nesse dia aqui, ó, de hoje é dia 2 de fevereiro, que Deus é contigo. Mantenha a fé, olha para frente, não olha para as circunstâncias. Um dia Pedro andou sobre as águas, mas ele infelizmente olhou a ventania, a tempestade, teve medo e começou a afundar. Porém, Pedro tomou uma atitude de fé, ele caminhou sobre as águas. Que você possa caminhar de fé em fé e você possa olhar para frente ao invés de olhar para as circunstâncias, para aquilo que tem acontecido ao seu redor, para a pandemia. Você não tem que deixar de ser cuidadoso, mas não amedronte seu coração. Não amedronte, porque Deus está no controle de tudo e não caiu uma folha da árvore sem que Deus permita. Então corra atrás dos seus benefícios, corra atrás dos seus sonhos, acredite que em tudo, que em Deus você pode todas as coisas. Que nesse dia você possa se encher de esperança e saber que Deus ele é contigo hoje, amanhã e para sempre. Se você abrir o seu coração, se você entrar no seu quarto, ajoelhar, orar, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele vai atender o desejo do teu coração, se isso for segundo a vontade dele. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e a gente se vê na quinta-feira com um quadro super novo e muito legal. Já tô até ansiosa, mas eu não vou contar pra vocês. Fiquem ligadinhos aqui. Um beijo e até a próxima.